Fala pessoal, tudo bem? Recentemente a gente tem visto com cada vez mais frequência na mídia financeira manchetes que falam sobre o endividamento das famílias norte-americanas com cartões de crédito. Segundo essa manchete aqui, mais de um terço das famílias norte-americanas têm usado cartões de crédito para cobrir despesas diárias durante o mês de dezembro de 2022, o que é uma máxima histórica, um recorde histórico, de acordo com a matéria da Bloomberg. Esse gráfico aqui, apresentado pelo Wall Street Silver, apresenta a evolução do índice de poupança das famílias norte-americanas contra uma série histórica que apresenta o endividamento das famílias com cartões de crédito. A linha verde, que apresenta o índice de poupança, está em suas mínimas, enquanto a linha vermelha, que representa as dívidas de cartões de crédito, está em suas máximas, considerando que essa série histórica é entre 2016, junho de 2016 a dezembro, né, de 2022. A caixa vermelha aqui apresenta basicamente o período do governo Biden, que se iniciou aí, né, em janeiro de 2021. De forma geral, a gente está vendo aí muitas preocupações sobre a capacidade dessas famílias norte-americanas de pagarem seus cartões de crédito. Como é que será que anda o quadro geral desse endividamento? Já adiantando, pelo menos com base nas séries históricas, nos dados que a gente tem hoje, a situação não parece tão ruim quando a gente vê o quadro geral. Então eu vou puxar aqui alguns gráficos, tá? Algumas séries históricas do Fred, que é basicamente uma plataforma que tem várias séries históricas sobre a economia global, incluindo muitos dados sobre a economia norte-americana. E eu quero começar com esse primeiro gráfico aqui. O índice de delinquência, o índice de inadimplência, considerando qualquer tipo de crédito entre todos os bancos comerciais dos Estados Unidos. O que a gente verifica é que os índices de inadimplência continuam historicamente baixos. A gente basicamente aí teve no terceiro trimestre de 2022 um índice de inadimplência, considerando qualquer crédito, de 1,20%. Abaixo, tá, do verificado no pré-pandemia, que era de 1,43%, e bem abaixo do que a gente verificou um pouco depois aqui da grande crise financeira de 2008, quando o índice chegou a atingir 6,94%, 7,3%, enfim, quando esteve em suas máximas, considerando a série aqui que começa no primeiro trimestre de 1985 e finaliza no terceiro trimestre de 2022. Então, o quadro geral, aparentemente, considerando qualquer tipo de crédito, é de que os índices ainda continuam baixos. Eles devem, querendo ou não, né, retornar a níveis mais parecidos com o verificado pré-pandemia, mas a grande preocupação de muitos agentes econômicos hoje é o grau de aceleração, tá, dessa tendência. Parando para olhar agora só as dívidas de cartões de crédito, o cenário é um pouco diferente. O que a gente verifica aqui é que o índice de inadimplência para cartões de crédito ainda continua bem baixo, tá? A gente está em 2,08%, ainda abaixo do verificado no pré-pandemia, quando a gente tinha 2,62%, mas a gente verifica aqui uma tendência de alta, né? A gente verifica aqui um começo de uma alta, mas ainda está considerando o quadro geral um índice de inadimplência baixo. Isso aqui a gente considera todos os bancos comerciais. Mas existe uma certa heterogeneidade nesse comportamento, tá, da inadimplência com cartão de crédito. Basicamente, nem todos os bancos têm apresentado o mesmo comportamento. O que é que isso quer dizer? A realidade entre bancos de grande porte e bancos menores é diferente. Esse gráfico aqui ele apresenta basicamente o índice de inadimplência para cartões de crédito entre os 100 maiores bancos por tamanho de ativo nos Estados Unidos, e a gente verifica aí um índice em 1,72%, tá? Esse índice aqui, ele tem apresentado, né, desculpa, 1,91%. Ele tem apresentado uma alta, mas ainda continua abaixo do pré-pandemia, quando a gente tinha um índice aí de 2,49%. Então, embora a gente tenha visto várias manchetes falando sobre os índices, né, de endividamento das famílias norte-americanas com cartões de crédito, pelo menos entre os 100 maiores bancos, não parece algo ainda tão desesperador. Porém, o cenário entre os bancos de menor porte, pelo menos por tamanho de ativos, é um pouco mais preocupante. O que é que a gente verifica? Entre os bancos que não estão entre os 100 maiores por tamanho de ativos, a gente verifica o índice de inadimplência em 6,88% no terceiro trimestre de 2022, que é um valor altíssimo se a gente considerar
a série histórica, tá? O pico da série histórica foi basicamente no primeiro trimestre de 2020, quando a gente teve um percentual de 7,18% no índice de inadimplência. Então a gente verificou aqui não apenas que o índice está no valor alto, tá? Considerando a inadimplência entre esses bancos menores, que teoricamente são bancos mais arriscados, mas a velocidade que a gente verifica nesse crescimento, tá? Se a gente olhar agora os business loans, que é basicamente os empréstimos para empresas, a situação parece um pouco menos preocupante, embora a gente tenha verificado aí uma evolução negativa, tá? Um aumento no índice de inadimplência. Entre os 100 grandes bancos, o índice de inadimplência entre os empréstimos para empresas continua estável, tá? Então a gente tem um índice aqui de 1,02%, mas entre os bancos que não estão entre os 100 maiores por tamanho de ativo, o crescimento, tá, desse índice de inadimplência foi bem mais rápido. Então aqui, para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre de 2021, o índice estava em 0,89%, e no terceiro trimestre de 2022, o índice estava em 1,66%. Se a gente olhar esse mesmo índice entre os 100 maiores bancos, a gente verifica aqui que no primeiro trimestre de 2022, o índice estava em 0,98% e hoje ele está em 1,02%, tá? Então, enfim, a evolução aqui, ao que tudo indica, entre os bancos menores está bem pior. O que é que os resultados dos grandes bancos norte-americanos têm nos apontado, tá? Basicamente, para contextualizar, o Bank of America, o JP Morgan Chase e o Citibank, eles divulgaram seus resultados, e junto dos seus resultados a gente teve a divulgação de alguns números operacionais, como os índices de inadimplência para cartões de crédito. O que a gente verificou aqui, basicamente uma piora entre os 3 grandes bancos, no que diz respeito aos seus índices de inadimplência, mas é aquela coisa, é uma piora que, querendo ou não, ainda está abaixo, ainda faz com que os índices de inadimplência estejam abaixo do nível pré-pandemia. Talvez o que a gente esteja retornando à realidade. O grande ponto vai ser saber em que nível a gente está voltando à normalidade e em que nível a gente está a gente está verificando simplesmente um reflexo de uma piora, uma deterioração no cenário macroeconômico. Puxei alguns dados aqui para a gente tentar ilustrar. O índice de inadimplência do JP Morgan Chase em dezembro de 2022 foi de 0,76%, ainda bem menor do que 1,13% reportado em dezembro de 2019. Para o Bank of America, o índice foi de 1,03% em dezembro de 2022, ainda bem abaixo dos 1,60% reportado para dezembro de 2019. E o Citibank apresentou aqui um índice de inadimplência em dezembro de 2022 de 1,01%, ainda bem menor do que os 1,56% reportado para dezembro de 2019. De forma geral, pessoal, pelo menos entre os grandes bancos norte-americanos, eu diria até entre os 100 maiores bancos norte-americanos, o que a gente tem visto é, de fato, os índices de inadimplência ter aumentado, mas eles estão ainda bem abaixo do que foi verificado no pré-pandemia. Um ponto interessante é que os nomes dos grandes bancos, como o Demon, do JP Morgan Chase, eles têm realizado vários comentários sobre a deterioração e a desaceleração da economia norte-americana, e esse discurso está sendo bastante alinhado a reflexos que a gente tem verificado nos balanços. Então, os bancos eles estão cada vez mais aumentando suas reservas de crédito, já esperando uma piora nos índices de inadimplência, que é uma consequência natural de um cenário de recessão. Não por acaso a gente tem visto aí que no último trimestre o JP Morgan Chase aumentou suas reservas basicamente para perdas estimadas em 1,4 bilhão, o Bank of America em 403 milhões, o Wells Fargo em 397 milhões e o Citibank em 640 milhões, tá? Basicamente isso, pessoal. Até mais.